Olá, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aqui o pastor Evandro, da Ciban, Segunda Igreja Batista em Natividade. Privilégio que Deus nos deu de estarmos juntos novamente, e eu quero, nesse momento, agradecer a Deus por poder estar pregando a palavra, por poder estar orando, falando com você, agradecendo a Deus. Se você está me vendo, é porque você está aí com saúde, e a gente agradece a Deus por isso, em meio a todo esse movimento infeliz, né, desse vírus que tem assolado famílias. E nós pedimos a Deus que a gente possa vencer esse momento o mais rápido possível, né, para que a gente possa retornar. Uma coisa é certa, nós aprendemos e vamos aprender muito ainda com isso tudo que aconteceu com a gente e está acontecendo. Então, amados, vamos pedir a Deus que nos fale, que nos dê uma orientação, e que no dia que a gente retomar os nossos cultos públicos, sejamos uma igreja diferente, uma igreja aguerrida, intrépida, e entendamos o valor que era, né, que às vezes nós estávamos acostumados, tão acostumados uns com os outros, de estarmos perto uns dos outros, que às vezes nós não dávamos o devido valor. E que a gente aprenda esse tipo de coisa agora, né, nesse momento aí tão diferente para a gente, onde temos, infelizmente, né, ficado distante uns dos outros. Mas nós vamos nos aproximar, vamos nos vencer isso daí. Que Deus abençoe, eu quero orar por você. Nós vamos ter uma palavra neste momento: Jesus, religião e relacionamento. Esse é o tema que a gente vai estar pregando agora. Jesus, religião e relacionamento. Que Deus nos abençoe. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Deus, por tua revelação. Obrigado pelo teu amor por nós, a maneira com que o Senhor nos conduz e nos ama. Pedimos mais uma vez, pela Segunda Igreja Batista em Natividade, que Deus, o Senhor, nos dê sabedoria para retomarmos os cultos no momento certo e que esse chamado momento certo possa abençoar muitas pessoas. Que olhemos a Deus para esse momento como especial e não, Senhor Deus, por pressão. E não olhemos para esse momento para não ficar para trás, simplesmente, mas que olhemos para esse momento como um momento de reencontro, como um momento especial, onde nós fomos impedidos de alguma maneira de estarmos juntos, até mesmo para cuidarmos uns dos outros. Não é uma questão só de autoridade, de leis, mas uma questão também de proteção. E que a gente faça desse retorno uma bênção para a vida das pessoas. Nós pedimos a tua bênção sobre cada um deles. Eu peço a tua bênção, Senhor Deus, sobre esta mensagem, e que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amados, Lucas capítulo de número 11. Lucas capítulo de número 11. Eu vou ler do versículo 37, vou pegar o versículo do capítulo 12 até o versículo 3. Lucas 11, do 37 ao 54 e 12, de 1 ao 3. Se você quer abrir sua Bíblia, pode fazer isso nesse momento. Nós vamos estar pregando, então, Jesus, religião e relacionamento. Versículo 37, Lucas 11, 37 diz assim: Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus convidou-o para vir comer com ele. Entrando Jesus, sentou-se à mesa. O fariseu admirou-se, vendo que ele não lavara a mão antes de comer. Então o Senhor lhe disse: Vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de cobiça e maldade. Loucos, quem fez o exterior também não fez o interior? Daí, porém, dê esmola do que há dentro do copo e do prato, e todas as coisas vos serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a hortaliça. Desprezai a justiça e o amor de Deus. Deveis praticar estas coisas, sem esquecer aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostai dos primeiros assentos na sinagoga e dos cumprimentos em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas ocultas, sobre as quais os homens caminham sem saber. Então, um dos doutores da lei lhe disse: Mestre, quando diz isto, também ofende a nós. Ele, porém, respondeu: Ai de vós também, doutores da lei, pois sobrecarregam os homens com fardos difíceis de carregar,
mas vós nem com um dedo tocai nesses fardos. Ai de vós que edificais os túmulos dos profetas que os vossos antepassados mataram. Ai, assim sois testemunhas que aprovam as obras dos vossos antepassados, pois eles mataram os profetas e vós lhe edificai túmulos. Por isso diz a sabedoria de Deus: eu lhes mandarei profeta e apóstolos, e eles matarão uns e perseguirão outros. Porém, esta geração prestará contas do sangue derramado de todos os profetas, desde a fundação do mundo, desde do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Assim eu vos digo, esta geração prestará contas. Ai de vós, doutores da lei, porque retivestes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes que outras pessoas entrem. Ao sair dali, os escribas e fariseus começaram a pressionar Jesus com insistência e interrogá-lo com muitas coisas, armando-lhe cilada a fim de o apanharem em alguma coisa que dissesse. Aglomerando-se, porém, muitos os olhares das pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos: cuidado com os fermentos do fariseu, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Pois tudo o que disseste no escuro será ouvido em plena luz, e o que falastes em sussurrando e em casa será proclamado dos telhados. Que Deus abençoe a nossa vida e nos dê sabedoria. Jesus, religião e relacionamento. Nesse capítulo 11, no início dele, Jesus está começando, ensinando sobre a oração. Ele está ensinando sobre orar, e depois ele fala sobre o amigo inconveniente, que é aquele amigo que vai bater na porta, que vai importunar até conseguir. Jesus ensina, então, esse tipo de relacionamento com Deus. Se você quer alguma coisa, procure, bata, busque isso daí. Depois ele começa, no capítulo 11, no versículo 14, falando sobre o fermento, não, melhor, a blasfêmia dos fariseus. E nessa continuidade ele mostra o sinal de Jonas e ele vai falar sobre o olho, que é a luz de todo o corpo. E aí ele entra no versículo 37, quando Jesus terminou de falar. Depois de Jesus falar sobre estas coisas, né, um fariseu ainda o convidou para comer com ele à mesa em sua casa. A Bíblia não cita nesse texto de Lucas, né, quem seria esse homem. Mas quando nós olhamos para ele, Jesus começa então a estar à mesa. E há uma crítica muito simples, né, uma crítica absurda para Jesus, porque Jesus ele não veio tratar do exterior, ele veio tratar do interior. Então as pessoas estavam trabalhando um contraste. A religião vigente da época, que era, né, o judaísmo, tinha muito da sua religião plantada no exterior, no como a pessoa se apresenta para a sociedade, independente de como ela está por dentro, independente de como ela sente, de como ela é. E aí o que acontece? Jesus faz esse contraste numa simples conversa de lavar a mão. E aí Jesus vai trazer essa verdade, né, e uma verdade reveladora, a ponto de trazer algumas situações. E aí o que acontece? Quando nós olhamos para Jesus falando, ele vai mostrar para a gente o seguinte: na verdade o fariseu admirou-se que ele não lavava a mão para comer. O Senhor lhe disse: vós fariseus limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso exterior está cheio de cobiça e de maldade. Por causa de um lavar de mãos, Jesus começa então ali à mesa junto com o fariseu, na casa dele, mostrar que o seu coração estava cheio de cobiça e de maldade. Uma coisa interessante que começa a ser denunciada aqui e anunciada é a própria religião. A religião, né, nós já falamos sobre esta palavra que vem do latim religação, mas que para nós hoje a palavra religião tem uma conotação mais específica e até chula,
porque religião hoje significa qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas reunido em volta de uma entidade. Então se chama isso de religião. Então qualquer coisa hoje, né, para o IBGE, para as pessoas, então caiu em desuso verdadeiro da etimologia da palavra religião, que é religação, que é relacionamento, que é a restauração do relacionamento. Então, quando vemos Jesus falando sobre lavar as mãos, Jesus denuncia o que está dentro do prato, ou melhor, ele denuncia o que está dentro do fariseu. Ele tinha uma boa postura, foi educado o suficiente para convidá-lo, mas em uma questão de manejo, uma questão da sua religião, uma questão de para ele, não era só uma questão de higiene, igual nós fazemos hoje, também era uma questão de religiosidade, lavar as mãos para comer. Nós não estamos aqui simplesmente falando de higiene, né? Jesus não estava aqui sendo simplesmente desleixado, né, com a sua saúde, coisas como essa. Ao contrário, ele estava priorizando uma outra coisa, e é justamente no momento que ele vai entrar para denunciar o que estava dentro do fariseu: cobiça e maldade. E ele ainda diz: loucos, quem fez o exterior também não fez o interior? Então Jesus entra num momento onde ele começa a denunciar as atitudes. Ele vai dizer o seguinte: ó, vocês ofertam, no versículo 42, vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda, da hortaliça. Vocês conseguem entregar o dízimo de qualquer coisa. Ou seja, isso é socialmente muito bonito. Isso é uma coisa tremenda, entregar o dízimo de coisas simples, né, que a maioria das pessoas não consegue fazer, de coisas como essas. E aí ele vai falar: mas vocês desprezam a justiça e o amor de Deus. Aí fica a diferença. É a religião que me permite aparentemente estar bem pelaquilo que eu faço e produzo diante da sociedade, mas a justiça e o amor são coisas internas, são coisas que estão dentro de nós, que aí o que Jesus está priorizando, justiça e o amor, que parece que são contrastes, porque parece que quem ama não pode ter justiçar ou alguma coisa, mas interessante pensar aqui que eles esqueceram da justiça, mas não a justiça para julgar o outro, mas a justiça para julgar a si mesmo. Quando eu esqueço da justiça de Deus, eu ajo com a minha justiça, com a maneira com que eu penso, com a maneira com que eu quero me relacionar. Eu me relaciono tirando proveito dessa relação e não simplesmente me relacionar porque alguém precisa de alguém para se relacionar, ou para abençoar a vida de alguém, mas para tirar proveito, e isso está nas intenções. Vocês gostam de sentar nos primeiros bancos da sinagoga e gostam de ser cumprimentados em público. E aí Jesus começa então a jogar no ventilador literalmente a religião, que é a religião da aparência, da mão limpa, da mão lavada, que aparentemente vai mostrar para outra pessoa que nós estamos limpos, que nós nos cuidamos, mas Jesus está dizendo que o seu cuidado interior é precário. Por dentro você está sujo, por dentro você está com a maior imundícia de toda, pode estar com a mão lavada, mas com o coração imundo, imundo de cobiça, imundo de maldade. Então a religião, ela traz uma espécie de escudo que nos apresenta, que nos mostra como pessoas diferenciadas, e o fato de cumprirmos algumas regras religiosas aqui, por exemplo, como entregar o dízimo de coisas simples, podem fazer da gente aparentemente um super cristão, pode fazer da gente aparentemente uma pessoa, né, admirável. Mas quando nós estamos diante de Deus, Deus não vai entender que a nossa entrega financeira, nós não vamos extorquir Deus, nós não vamos tirar mais de Deus. Deus não fica devendo a gente pelo fato da gente entregar um dízimo ou uma oferta. Ao contrário, nós só estamos dando a Ele aquilo que Ele nos deu. Davi disse: se o Senhor não me desse, eu não poderia dar nada ao Senhor. Devolver é a palavra. Assim vós, fariseus, gostam de sentar nos primeiros bancos. Então, irmãos, a religião tem isso. Institui uns como maiores, outros como menores. E aí a gente percebe
a situação, Jesus denunciando, dizendo: ai de vós, porque sois como sepulturas ocultas, sobre as quais os homens caminham sem saber. Quando a gente olha para Jesus falando, Jesus é muito incisivo. Ele é Deus e ele é homem, e na sua fala ele é muito incisivo, ele fala direto, então não tem aqui nenhum tipo de adorno, de coisa alguma. Jesus chega e fala direto, e ele diz: vocês são sepulturas, que os homens caminham sobre elas sem saber. E a grande questão é essa: Jesus está falando, vocês se apresentam na comunidade, vocês se apresentam como vivos, porque a sepultura, ela tem mortos lá dentro. Vocês se apresentam como vivos, mas por dentro estão mortos. E os homens se relacionam com vocês sem saberem disso, que por dentro vocês não têm nada no coração. Por dentro vocês estão amargurados, estão doentes, estão com raiva, não perdoam ninguém. Isso é religião, amados. A religião proporciona essa aparência de culto em culto, de culto em culto, reunião em reunião. E essa postura social aparente, ela é denunciada por alguém que conhece você e me conhece por dentro. E Jesus faz uma fala tão forte que um dos doutores da lei disse: mestre, mas quando diz isso o Senhor nos ofende. E aí você pensou que Jesus ia parar? Me desculpe. Ao contrário, Jesus agora vai denunciar os mestres da lei. Ele vai revelar qual a intenção verdadeira e a atitude verdadeira dos mestres da lei. Ele, porém, vos respondeu: ai de vós também, doutores da lei, pois sobrecarregam os homens com fardos difíceis de carregar, mas vós nem com o dedo tocam esses fardos. Amados, em nome de Jesus, preste atenção numa coisa. Existe sim uma religião onde uns trabalham muito e outros não fazem nada. Existe sim a religião de chefes, de senhores, de donos. Existe sim de ditadores. Existe uma religião sim onde pessoas querem colocar coisas sobre você, sobre mim, sobre as pessoas que nós não conseguimos carregar e muito menos eles conseguem carregar. Então são líderes que sobressaem pela fala, mas não conseguem ter atitude daquilo que fala. E aí Jesus denuncia: vocês falam, mas não fazem. Vocês escrevem, vocês delimitam lei, vocês colocam marcos na história, vocês punem, justiçam as pessoas, mas vocês não fazem. Vocês escondem atrás da lei, vocês escondem atrás do conhecimento de vocês, se escudam através dele para botar outras pessoas para que elas pensem que você está praticando a mesma coisa que está falando. Então, amados, isso é uma denúncia de Jesus, e ele denuncia aqui a atitude do doutor da lei, a sua e a minha atitude, que em muitas das vezes nós agimos da mesma maneira. Nós temos o mesmo feedback quando entendemos. Às vezes queremos colocar num filho, queremos colocar num membro da igreja, num amigo, queremos colocar na esposa, no esposo, num parente, qualquer pessoa que seja, um peso que nós não estamos dispostos a levantar. Colocar responsabilidades que nós não estamos dispostos a sanar, a demanda dessa mesma. Então escute uma coisa em nome de Jesus. Ele vai trazer essa fala e ele vai dizer ainda: vocês edificaram os túmulos dos profetas que os seus antepassados mataram. Jesus faz essa denúncia e disse: todos eles, preste atenção, a sua geração vai prestar conta de todos eles, desde Abel até Zacarias. A sua geração vai prestar conta por causa desses profetas que vocês mataram, porque quando vocês construíram os túmulos dele, como se fosse uma celebração, vocês atestaram a morte desses homens. Ai de vós, doutores da lei, porque revestes da chave do conhecimento, vós mesmos não entram e impede que as pessoas entrem também. Existem pessoas, irmãos, que têm o conhecimento da palavra. Existem pessoas que têm muito conhecimento da palavra, mas não têm procedimento da palavra. Consegue entender a diferença? Tem conhecimento, mas não tem procedimento. Então, pessoas que conhecem muito,
falam muito bem, são oradores poderosos, carregam pessoas para tudo quanto é lado, né? São pessoas influentes, carismáticas, são pessoas que têm um poder de persuasão poderoso. Esses são os mestres da lei. Brincavam com as palavras, com as leis, sabendo que poderiam persuadir qualquer pessoa a qualquer tipo de ação, mediante a punição, mediante a extorsão, coisas como essa. Mas eles tinham, né, como Jesus está falando, vocês têm a chave do conhecimento, e ele ilustra como se tivesse uma porta a abrir, e vocês não entram e nem deixam pessoas entrar. A postura desses homens tiravam a possibilidade de outras pessoas entrarem para o céu. Por quê? O calhamaço de lei que eles colocavam para poder, como exigência divina para se entrar no céu, era tão difícil, era tão insuportável, que as pessoas não conseguiam atender essas demandas. E aí o que acontece? Eles não entravam porque Deus os conhece, mas eles conheciam, mas também não deixavam as pessoas entrarem. Por quê? Porque falavam uma coisa e a atitude era outra. Ao sair dali, os escribas e fariseus começaram a pressionar Jesus com insistência, interrogá-lo com muitas outras coisas, armando-lhe cilada, a fim de o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Escute. As pessoas que estavam ali e escutaram essas palavras, elas também ficaram ofendidas, sim, só que por eles serem doutores da lei, por eles serem fariseus que seguiam as regras religiosas com muito afinco, com muita força, com muita dedicação, independente do que sentiam e eram verdadeiramente, né? Eles fizeram o quê? Armaram cilada, e eles na fala, na troca, porque eles conheciam muito os escribas, os fariseus, os doutores, eles dominavam a fala, dominavam a lei, então percebiam Jesus, colocavam Jesus em situações onde a lei poderia impedir Jesus de continuar falando daquele jeito, porque o que Jesus ele estava falando ali, ele fazia. Essa era a dificuldade deles. Ele tratava as pessoas com justiça, ele tratava as pessoas com amor, mas o que acontece? A arma deles era a lei. E a arma de muitos religiosos hoje, irmãos, é a lei, é o moralismo. Por quê? Porque a religião permite. A religião permite como? Porque quando a religião, as religiões, as denominações são formatadas, seus calhamaços de leis, como eu já disse, seu grupo, seu corpo, a maneira, a sua regência interna, ali tem alguns parâmetros, algumas coisas, algumas leis, que se uma pessoa domina alguma daquelas leis, ele subjuga as outras, independente da intenção. Mas para Deus não tem isso, porque ele pesa é o coração, ele pesa é a intenção, e isso é o verdadeiro relacionamento. O verdadeiro relacionamento, ele começa de dentro para fora, ele não é uma questão de aparência, ele é uma questão de ser verdadeiro. E aí os doutores da lei estavam pressionando com algumas situações. Vou te dar um exemplo. Quando a mulher foi pega em ato de adultério, preste atenção, o adultério até hoje, ele só é punido literalmente se a pessoa for pega no ato, tiver como provar. E naquela época, na lei dos Levíticos, escrito em Levítico, na verdade, o homem e a mulher seriam apedrejados até a morte. Mas quando Jesus, só um exemplo desse daqui, que eles queriam apanhar Jesus em alguma coisa. Então jogaram a mulher diante de Jesus e disseram, a lei diz para apedrejá-la. O que o Senhor diz? Isso é uma cilada. E uma cilada tão bem armada porque ela foi pego em ato de adultério e ela então estava ali diante de Jesus para ser apedrejada porque a lei fazia com que isso acontecesse. Então a lei estava amparando aquele argumento para aquela pessoa ser morta apedrejada. Só que a lei estava amparando aquela situação pela metade, mas Jesus não discute a lei com eles. Jesus não fala, está escrito lá que a lei, né, tem que punir o homem e a mulher. Cadê o homem? Vocês não trouxeram o homem. Por quê? Jesus não discute lei com eles. Jesus vai mostrar o que está por dentro. Então Jesus vai dizer o seguinte, mais uma vez, escute, a cobiça e a maldade que nós lemos aqui, ele vai falar, qual de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Qual de vocês não quebrou a lei, atire a primeira pedra.
qual de vocês satisfazem a lei? Atire a primeira pedra. Qual de vocês não tem maldade e cobiça no coração? Atire a primeira pedra. Então, o que aconteceu é que as pessoas, dos mais velhos para os mais novos, começaram a se retirar. Porque entenderam que eles eram iguais à mulher e que o pecado, às vezes, tinha um outro nome. Mas eles foram pegos na sua própria maldade e na sua própria cobiça. E assim Jesus, então, denuncia o coração daqueles homens que estavam amparados pela lei e queriam matar uma pessoa apedrejada. E aí Jesus, então, fala essa fala, né, que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, e ele denuncia o interior de todas aquelas pessoas amparadas pela religião e pela lei vigente da época. Então, quando nós percebemos, Jesus olha para aquela mulher e vai dizer uma coisa especial para ela. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher, não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus vai dizer para ela, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não faça de novo. Porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus, o salário do pecado é a morte. Quando o apóstolo vai trazer essa fala para a gente, é como se aquela própria mulher levantasse dali e fizesse de novo. Sabe o que aconteceria com ela? Ela vai morrer. Naquele momento, Jesus interveio naquela situação, e é um desses exemplos aqui. Então, uma das coisas que eles tentaram pegar Jesus, pressionando para ver se pegava o próprio Jesus em alguma coisa que ele dissesse. Caminhando para o final, no capítulo 12 agora, do versículo 1 ao 3, aglomerando-se, porém, muitos diante de Jesus, ao ponto de atropelarem as pessoas, Jesus começou a dizer aos discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. E aqui agora ele começa a falar com os seus discípulos. Depois daquela conversa, cuidado com o fermento dos fariseus. Porque quando colocado o fermento num bolo, no pão, ele muda toda a estrutura. Ele começa aparentemente uma bolinha assim, e aquilo muda toda uma estrutura. O que ele está dizendo é o seguinte, cuidado com o fermento dos fariseus. E ele fala, porque essa é a hipocrisia. O fermento do fariseu é a hipocrisia. E ele, quando começa a mexer, ele tem uma aparência, mas ele não tem, é vazio. É vazio de substância, é vazio de vitamina, é vazio de nutrientes, tudo isso. E a hipocrisia é o externo. A hipocrisia é o atuar. A hipocrisia é você representar, é você ter um roteiro, independente do que você pensa, mas a hipocrisia é uma personagem, a hipocrisia é uma atuação, a hipocrisia não é uma relação. Então, a gente precisa entender que quando olhamos Jesus denunciando, cuidado com o fermento dos fariseus, porque se misturar, porque o fermento ele precisa ser misturado. Se misturar com você, sabe o que vai acontecer? Vai corromper. Cuidado com eles. E ele vai dizer mais ainda. Nada há, preste atenção, porque a hipocrisia é uma coisa que acontece dentro, que é a cobiça e maldade. E ela começa então, o hipócrita ele começa a agir para o lado de fora, como escondendo o que há dentro. Mas ele vai dizer o seguinte, nada há, versículo 2, encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não seja conhecido. Jesus, então, traz essa fala, nada há encoberto que venha a ser revelado, que não venha a ser revelado, e nem escondido que não venha a ser conhecido. Pois tudo o que disseste no escuro será ouvido em plena luz, e o que falaste sussurrando em sua casa será proclamado nos telhados. É o que nós tentamos fazer hoje. É que você pega, por exemplo, algumas pessoas, né, você pega hackers, você pega bandidos que usam o computador, pedófilos. Quando eles vão pegar, eles começam a fazer pesquisas no seu computador, começam a fazer pesquisa de crianças, começam a fazer pesquisa de número de pessoas, de tudo isso. E elas estão ali atrás do seu computador, sentado em qualquer lugar do planeta, com uma boa internet, e de repente eles começam a aprofundar naquilo.
Como agora o mês passado foi quebrado como que eu posso dizer? Foi quebrada uma rede de pedofilia, né, e pegaram uma pessoa, ele estava num quartinho muito simples, com vários computadores, e dali então ele produzia filmes, vídeos pornográficos com crianças, atraía as crianças até lá, e naquele quarto sujo, cheio de coisas, ele fazia aquilo. E de repente bateram na casa dele e o prenderam. E as pessoas estão lá, dentro da sua própria casa, no seu telefone, e está achando que, ou do seu computador que seja, né, usando seu WhatsApp, coisas como essa, né, e estão achando que não são vigiadas, que elas podem mandar qualquer mensagem, que ninguém vai ler, ninguém vai saber, pode gravar qualquer áudio no WhatsApp, porque não tem jeito, eu apaguei, acabou, não existe isso. Aquilo que você produz na internet, fica na internet. Você tem, né, o registro do seu computador, e pelo registro do computador aquele homem foi achado. Então isso é um exemplo tecnológico do que vai acontecer, porque Jesus vai denunciar, preste atenção, todas as coisas. Ele vai revelar todas as coisas. Então, o que isso acontece? É para botar medo na gente? Não, ao contrário. Jesus está trabalhando com os seus discípulos na seguinte maneira: eu quero que vocês sejam de verdade de qualquer maneira. Vocês precisam ser de verdade. Aquilo que você fala, assim falai, assim procedei. É desse jeito. Então Jesus prefere a verdade de qualquer maneira, e de qualquer maneira é muita maneira. Por quê? Se relacionar com uma pessoa hipócrita, se relacionar com uma pessoa que representa, nunca vai passar a verdade para a gente. Uma pessoa que ri na sua frente e vira as costas e ele te maldiz, uma pessoa que cumprimenta a paz do Senhor com o coração totalmente atormentado, querendo justiçar alguém, você acha que isso é um procedimento cristão? Ao contrário, irmãos. Então, a religião e suas regras permitem essa aparência, mas Jesus e a sua relação com o mundo denuncia a intenção. Então, o verdadeiro relacionamento, ele é construído pela intenção, e não pelas ações simplesmente, porque uma ação pode ser maquiada, mas uma reação jamais é maquiada. Uma reação em cadeia é muito difícil de você se conter. É muito difícil você conter uma reação quando você é colocado numa situação como Jesus foi colocado em diversas situações. Então, o eu verdadeiro vaza, o eu verdadeiro sai, a catarse acontece e aquilo que a gente estava escondendo começa a aparecer. Aquele indivíduo que a gente estava dentro dele, escondido, né, tá ali protegido pela minha lei, protegido pela minha educação, protegido pelo meu bom senso, protegido pela minha religião, ele vaza. É por isso, rapaz, mas fulano era tão calmo, fulano era tão bom, e de repente ficou grosso, ficou violento, não dá nem para saber por que ele fez isso, porque isso já estava dentro dele. Nós não permitimos ser tratados por dentro. Então, Jesus, quando ele vai conversar com os fariseus, né, e os doutores da lei, eles chegam a dizer: assim o Senhor nos ofende. Por que eles se sentiriam ofendidos se Jesus simplesmente estaria falando a verdade? Mas é porque a verdade deles é uma verdade que não quer ser revelada. Quando nós não somos tão bonitos assim por dentro, nós não queremos ser revelados de maneira nenhuma. E aí qualquer revelação, sim, se torna uma ofensa. Então, amados, Jesus, quando ele vai falar, ele não nos ofende, denunciando o pecado que está em nós. Ele não tem a função de nos minimizar, de dizer que nós somos menos daquilo que falamos. Ao contrário, ele já sabe que nós não conseguimos atender as demandas do reino de Deus. E que, mediante o arrependimento, o entendimento de que eu não consigo, e pela misericórdia dele que nós falamos na semana passada, por ele ter paciência com o nosso coração miserável, com a miséria do nosso coração, é que nós conseguimos seguir Jesus. O relacionamento com Jesus precisa ser transparente, o relacionamento com as pessoas precisam ser transparente. Uma pessoa
verdadeiro é uma pessoa que ri quando está com vontade de rir, que chora quando está com vontade de chorar, que zanga quando está com vontade de zangar e que fica quieto e tem medo na hora que está com medo. Isso é uma pessoa verdadeira, isso é uma pessoa livre. Não é uma pessoa que está escudada atrás de alguma coisa para tentar mostrar para alguém que ele é uma coisa que não é. O nome disso é falsidade. Jesus trata com a palavra hipocrisia. Então, queridos, o verdadeiro relacionamento, ele é saudável. Ele é uma coisa que você se faz conhecido e o outro também. Então, escute uma coisa. Todo relacionamento começa por algum tipo de amor, mas só permanece pelo perdão. Você já me ouviu falando isso, e eu vou continuar repetindo até que a gente aprenda, até que eu aprenda. Todo relacionamento começa por algum tipo de amor, mas só permanece pelo perdão. E é assim que a gente precisa entender. Quanto mais verdadeiro nós somos. Escute, se um relacionamento não vence a barreira do medo, não vence a barreira da decepção, não vence a barreira das brigas, não vence a barreira da traição, é qualquer coisa, menos um relacionamento, menos uma amizade. A amizade é um sentimento que vence todas essas coisas, porque a amizade é uma ramificação de amor. E amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, amados, pedir a Deus que amemos uns aos outros com coração verdadeiro. Está doendo? Diga que está doendo. Está nervoso? Diga que está nervoso. Está bem? Diga que está bem. Está mal? Diga que está mal. Seja você verdadeiro. Você não simplesmente será verdadeiro, mas como mais saudável emocionalmente. É verdade que verdade não é licença para ser estúpido. Ser verdadeiro é dizer o que verdadeiramente pensa. Porque existem pessoas que, eu falo a verdade mesmo, ainda uso o termo, é mesmo? Só que acontece uma coisa, usam da sua verdade para destruir pessoas, para humilhar pessoas. A verdade é o que você é, a verdade é o que eu sou. Esse indivíduo que a câmera não vê, esse indivíduo que as pessoas não veem, esse indivíduo que a sua mãe, seu pai, seu filho, sua esposa, seu marido, a sociedade não vê, é esse o indivíduo que Deus abençoa, que Ele ama, que Ele corrige e que Ele repreende. Esse indivíduo que está aí dentro, que está aqui dentro, esse é o indivíduo que Deus trata, porque quem fez o exterior também fez o interior. Então, amados, em nome de Jesus, a religião prioriza o exterior, mas a relação prioriza o interior. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida. A religião que nós conhecemos hoje tem protegido pessoas com maldade e cobiça no coração, com uma aparência de santo, com uma aparência de religioso, mas Jesus, no teu espírito, denuncia essa postura e chama o seguinte: vocês são sepulcros escondidos e os homens passam por cima, sem saber que estão passando por cima de morto. E os homens estão se relacionando com alguns, sem saber que por dentro eles estão verdadeiramente mortos. Então eu peço a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê força, ousadia e que sejamos verdadeiros com Ele, porque não tem como ser falso com Deus, e sermos verdadeiros conosco e com o próximo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Muito obrigado por sua atenção. Mais uma vez, eu peço que os irmãos continuem orando e a gente tenha uma postura. Cuidado, irmãos, para a gente não ceder pressões. Eu quero poder fazer, poderia já estar fazendo os cultos junto com os irmãos, mas eu quero mais uma vez, algumas igrejas vão estar retornando agora em atividade, os trabalhos, e a gente tem que entender a particularidade da segunda igreja. Não que as outras igrejas sejam muito diferentes da nossa, mas a gente precisa entender as nossas particularidades. Se a gente entender as nossas particularidades, soubermos trabalhar, nós vamos começar os nossos cultos públicos sem maiores dificuldades, podendo abençoar pessoas que nesse momento vão poder ir e vir, tá joia? E eu peço que vocês orem pelo teu pastor, orem pela minha família, e eu estou orando por vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção que vocês têm dado sempre aí. Que
Que Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração por você e por sua família. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos anuncia e denuncia aquilo que está dentro de nós. E que o Senhor nos ama apesar disso. E que o Senhor tem misericórdia de nós apesar disso. Então peço que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que possamos olhar para o Senhor e quando chamá-lo de Pai, verdadeiramente entendermos dentro do nosso coração que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso provedor. Peço que o Senhor nos abençoe como igreja, para que possamos fazer a tua vontade, a sua maneira, e eu agradeço por tudo, por todos que estão aqui, ainda os que vão ver essa mensagem depois, que sejam abençoados em nome de Jesus. Muito obrigado, eu oro para a glória do Senhor, para a vergonha do inferno e para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida e, como termino sempre, ousadia de Deus para você. Deus abençoe.